Hansen Bahia, ele era um alemão, ele nasceu em 1915 e devido a alguns transtornos, ele precisou vir para aqui, para o Brasil. Aí, já chegando aqui no Brasil, as artes dele sempre eram o que ele estava vendo e o que ele estava vivenciando na época dele. É por isso que ele tem algumas séries. Ele tem a série do Isto é Bahia, que é o que fala daqui do nosso recôncavo. Ele tem a série que fala do Navio Negreiro, que é que faz a alusão ao poema de Castro Alves. E ele tem as outras séries, tem a série que ele chama de O Grande Candomblé, que também era algo que era muito visto aqui no recôncavo. E aí, de tanto ele perpetuar assim, as séries dele daqui do nosso recôncavo, levando um pouquinho da nossa cultura para fora, ele acabou ganhando o título de baiano brasileiro. E aí ele começa a assinar as obras dele como Hansen Bahia, que é como ele ficou conhecido até hoje, né? Ele começa com as pinturas, que na época ele ficou um pouco internado no manicômio. A enfermeira, quem tomava conta dele, foi quem estimulou ele com as artes, na intenção dele esquecer um pouco tudo aquilo que ele tinha passado. E aí ele começa primeiro com a pintura, inclusive a gente tem algumas delas aqui na nossa reserva técnica. E aí depois que ele começa fazendo estilogravura. Mas ele era multiartista, porque além da pintura, da estilogravura, ele também fazia poema, ele era cineasta. E além de viajar bastante para dar aulas, ele chegou a passar pelo Palácio de Timone, chegou a dar aula na Escola de Belas Artes, passou por Salvador, inclusive 2 vezes, ele faz 2 séries de Salvador. E ele diz que primeiro ele passa por Salvador, encontra Salvador de uma forma boêmia e poética, ele faz essa série, só que aí ele precisa viajar para dar aula. E quando ele retorna, ele já não encontra mais Salvador dessa forma boêmia e poética. Ele encontra Salvador em fome, miséria e horror, que são palavras dele. E aí ele resolve fazer uma outra série. Daí você já percebe que ele realmente faz as séries dele de tudo que ele vê e o que ele vivencia na época dele. Hoje a gente está aqui em cartaz com uma série chamada Odisseus, onde ele faz, né, essa alusão a Odisseus, que gostava de viajar, ele era aventureiro, então ele faz essa alusão um pouquinho do Odisseus, né, à toa que o nome da exposição é exatamente Odisseus, do mito ao homem. E aí essa questão de que gostava de viajar, era aventureiro, gostava muito de estar fazendo essa alusão às artes. Odisseu gostava de estar se aventurando por aí, gostava de estar estudando, e com ele não era diferente. Ele gostava também de estar sempre se aventurando, estar sempre estudando. Era assim que, né, nem à toa que ele veio parar aqui no nosso recôncavo, porque quando ele vem para o Brasil, ele primeiro vai para São Paulo, não vem direto para cá. E aí de São Paulo ele recebe esse convite de um diplomata brasileiro, é aí que ele veio para aqui para o nosso recôncavo. E aí nessas viagens dele, ele de Cachoeira e São Félix virou essa cidade de inspiração, então lá veio uma outra aventura, só que aí ele resolve morar aqui, né? E aí ele mora na cidade de São Félix, que é o outro espaço que a gente tem, que é o Museu Casa Hansen Bahia, e de lá ele consegue enxergar a Cachoeira, então ele não deixa de estar nas 2 cidades que virou uma inspiração para ele, mas também não prende. Ele continua viajando, continua indo, continua se aventurando, continua fazendo as suas artes, continua mostrando para a população o que ele gostava de fazer, inclusive ensinando aos seus alunos, ensinando a comunidade, abrindo a sua casa para estar recebendo a comunidade e também está mostrando essa arte, né? Mostrando para a população que dava para viver de arte. Essa é uma pequena história de Hansen Bahia, resumidamente.